Então, pessoal, eu vou tentar resumir aqui rapidinho a parte das frações, né, para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, a fração, o que é uma fração? A fração ela é a razão, né, entre dois valores, né? A fração ela nada mais é do que uma divisão, né? Ela se relaciona com porcentagens e depois a gente vai ver que ela, mais para frente, né, também se relaciona com outros assuntos. Então, a fração ela é formada, ela tem nomes específicos, né? Então, o número que vai acima do traço aqui, ó, né? O número que vai acima do traço, a gente chama ele de numerador. Ele indica quantas partes de alguma coisa foi usada, certo? E o número de baixo do traço, ele se chama denominador. Ele indica em quantas partes alguma coisa foi dividida, né? Então, no caso dessa fração, 1/2 é a forma, o jeito como a gente lê. Lembrando que a parte de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Uma fração, ela representa uma parte de um todo. Ela representa um pedaço de alguma coisa. Então, 1/2, por exemplo, né, é uma parte, 1/2 que está aqui, né, é uma parte de alguma coisa que foi dividida em duas partes. 3/4, né, a forma como a gente lê aquela fração ali, são 3 partes de algo que foi dividido em 4 partes. Por exemplo, eu peguei uma laranja, eu cortei ela em 4 partes, né? O número de partes que foi dividido aqui, ó, cortei em 4 partes. Eu comi 3 partes de laranja. 3 dessas partes, né? 3 desses pedaços de laranja. Então, eu comi 3/4 da laranja. Então, o numerador, né, e o denominador, eles indicam isso, ó. O numerador, quantas partes a gente utilizou, ou quantas partes a gente comeu, ou sei lá, depende da situação. E o denominador, ele indica em quantas partes alguma coisa foi dividido. Representando com desenhos, né, para tentar ficar um pouco mais fácil de entender. 1/2, a forma como a gente lê, 1/2 é uma parte de alguma coisa que foi dividido em duas, certo? Então, por exemplo, vamos pensar que é uma barrinha de chocolate isso aqui, ó. Eu dividi a barrinha em duas partes, certo? Então, quantas que eu comi? Eu comi uma, tá? Tá dividido em 2 pedaços. E quantos que eu comi? Comi um pedaço, 1/2. Agora, 1/3. 1/3 é uma parte de alguma coisa que está dividida em 3. Tá? Então, eu dividi a barrinha em 3 pedaços. Quantos que eu comi? Eu comi um, então eu comi 1/3 desse chocolate. E assim por diante. Se a gente pensar nessa ideia, né, de divisão e pensar no desenho sempre, né, a gente vai conseguir se entender bem, né, esse conteúdo de frações, tá? Então, 1/4, um pedaço de alguma coisa que foi dividido em 4 pedaços. 3/4 é a fração que tinha antes lá na primeira parte. São 3 partes de alguma coisa que foi dividido em 4. E ali na última, 4/7, a forma como a gente lê, são 4 partes de alguma coisa que está dividido em 7 partes. Aqui eu estou falando de barrinha de chocolate, coisa e tal, né? Mas poderia ser qualquer situação. Por exemplo, eu usei 3/4 do meu salário para consertar meu carro, vamos dizer. 3/4 do meu salário. Então, se eu pegar lá o valor do meu salário, vamos dizer que seja R$1.000, né? O salário. R$1.000. Em quantas partes esse salário foi dividido? Ele foi dividido em 4 partes. Então, isso aqui, ó, é exatamente uma divisão, como eu falei antes, tá? É 1.000 dividido por 4. Tá? E se vocês fizerem essa conta, né, vocês vão ver que vai dar 250, certo? Então, R$250. Cada uma daquelas partes ali, ó. Cada uma daquelas partes, ela vale 250, certo? Ó, 250. Agora, quanto que eu usei do meu salário? Ó, meu salário está dividido em 4 partes. 4 partes de 250. Eu usei 3 para consertar meu carro. Então, quanto do meu salário eu usei? Essas 3 partes aqui, ó. Que vai dar 750. Tá vendo? 3/4 de um salário.
do meu salário, né? Vamos dizer, se fosse R$ 1.000. E continuando aqui, ó, a forma como a gente lê as frações, né? Que também é importante saber. Quando a gente tem o número 2, né, embaixo, como a gente tinha antes ali na outra folha, essa aqui, ó, né, número 2, a gente vai ler 1/2, né, meio ou metade, 1/2 ou metade. Então, quando o 3 está no denominador aqui embaixo, ó, né, a leitura é terço. O 4 é o quarto, né, 1/4, 2/4, 3/4 e assim por diante. O 5 é quinto, então 2/5, 3/5, 4/5 e assim vai. Né? 2/6, 3/6, 4/7, né? O 7 embaixo. Né? Com o 8, 1/8, nono, né? Sempre nessa forma de leitura dos números, tá? Até o nono aqui, ó. Até quando tem o 9 embaixo. Agora, quando tem o 10, né? Daí a leitura é décimo, né? Ficou meio borrado aqui, ó. Décimo, 1/10, né? Ou 2/10, 3/10, 4/10, assim por diante. Tá? Agora, quando passou do 10, aí a gente tem essa palavra aqui, ó, avos. Então, 2 dozeavos, 5 13avos, 10 14avos, 25 18avos e assim vai. Então, a gente vai falar o número 25, 18 e lá no final, avos, tá? Essa forma é a leitura da fração, tá? 25 18avos.